contempla todos aqueles que estão chorando. A mensagem prestada por Jesus, anunciada por Jesus, é bem verdade que ainda hoje não é considerada como uma mensagem, uma palavra para aqueles que não são convertidos, para os que não são crentes. Jesus, depois de batizado, com toda aquela manifestação do poder de Deus, presença do Espírito Santo, batizado por João, ele se direciona a Cafarnaum, lá chama alguns homens, comissiona esses homens como seus discípulos, como já apóstolos. Já tem uma fama porque ele realiza muitos milagres e a fama inclusive ultrapassa o território de onde ele mora. As pessoas recorrem corriqueiramente a ele, e ele, percebendo já uma quantidade grande de pessoas, ele sobe o monte. Não sei exatamente se foi aquele monte, mas hoje se chama o Monte das Bem-aventuranças. Há um templo católico, que se diga muito bonito, construído lá. Há um jardim belíssimo. Pelo menos pelo jardim vale a pena a visita. Mas eu digo que não se sabe exatamente se foi ali, naquele monte. O certo é que ele junta seus discípulos, junta os crentes, junta os que creem, os que querem, os que já estão convencidos da missão de Jesus e estão mais curiosos, mais sedentos acerca das coisas de Deus, e profere um dos seus grandes discursos, que é o sermão chamado Sermão do Monte. Ele começa dizendo que são bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, ou como alguns tradutores preferiram chamar, os pobres de espírito, ou aqueles que se humilham, que se quebrantam, aqueles que se buscam apresentar diante de Deus como necessitados, como carentes, não carentes como os homens enxergam a carência ou a necessidade, mas carentes do agir de Deus, do mover, do falar de Deus. E posteriormente ele diz, olha, bem-aventurados, não só os que se quebrantam, mas os que choram, e que choram muito. E vem o consolo. Um outro comentarista, ou um outro escritor bíblico, Lucas, ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles vão rir, e vão rir muito. Ou seja, não só serão consolados, mas também serão feitos pessoas alegres. Mas temos que ter em mente que não é todo choro que Deus atende. Não é a todo choro que Deus presta atenção. E nós vemos isso já citado no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, os versículos 16 e 17. Permito fazer a leitura, nunca é perda de tempo. E afastando-se, foi levantar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, isso é Agar. Assim não verei morrer o menino é Ismael. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde tu estás. Deus não ouve todo tipo de choro. O texto diz que Agar chorou. Não fala de um choro, de um desespero, de um clamor, de absolutamente nada de Ismael. Mas nós compreendemos que ele também chorou, que ele se angustiou, até porque quem passava mal não era a mãe, era ele. Quem foi isolado num determinado local do deserto foi ele. E ele já era grandinho, compreendeu que com o que sentia,
E diante da atitude da mãe, quem estava perdido era ele. Então ele clama. E Deus ouve o choro, o clamor, a súplica do menino. Há quem diga que alguns choram por raiva, por ódio. Tudo bem que há uns mais durões. Por exemplo, você muito dificilmente vai me ver chorar em público, porque eu gosto de chorar escondido. Eu gosto de chorar em casa, onde ninguém vê. Eu gosto de... estou revelando o segredo, ó. Mas eu gosto de chorar no banheiro, onde a gente lava assim o rosto, sai, bate e ninguém percebe. Eu trabalhei num lugar que era tão ruim, eu me angustiava tanto, que às vezes eu saía e deixava tudo lá e ia ao banheiro. Aí alguém dizia assim, mas por que é que ele vai tanto ao banheiro? Eu acho que ele tem um problema. É uma doença séria, vai tanto ao banheiro, mas eu ia chorar. E eu chorava bem muito e aguentava as perseguições, eu aguentava as afrontas, eu ia aguentando. Eu aguentava ganhar pouco, mas ter a necessidade daquele emprego e não poder pedir demissão. Eu ia aguentando. Mas alguns choram por ódio, por rancor. Alguns choram por autocomiseração, aquela pena extrema de si mesmo. Às vezes, sabe que nem merece. Às vezes sabe que está errado, mas dá aquele surto assim, começa a chorar, porque talvez consiga convencer alguém de ter pena dele também. Alguns choram por amargura, ou então porque tentam fazer a própria justiça, ou a justiça própria em si mesmo. Há pessoas que não buscam ajuda de absolutamente nada, nem de ninguém, não buscam ajuda de Deus, estão com um problema do tamanho do mundo e começam a chorar, achando que, chorando, vão simplesmente aliviar e superar. Mas há coisas na nossa vida, irmãos, que um choro comum não resolve. Tem que ser o choro, tem que ser a súplica. E nós enxergamos que Ismael, sendo filho do pai da fé, sendo conhecedor, ainda que talvez pouco, mas sendo conhecedor, ele suplicou, ele clamou. E porque suplicou, porque clamou, porque ele expressou o choro, ele foi ouvido por Deus. Nós percebemos inúmeros exemplos de Deus atuando ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, socorrendo o pobre e necessitado. O salmista Davi diz que por causa do gemido ou da opressão do pobre, do gemido do necessitado, Deus também se comove. E ele se levanta de onde está, do seu trono, sobre toda a criação, sobre todo o universo, e interfere na vida e na situação daquele que clama. Independentemente de onde ele esteja clamando. Se estiver clamando no mármore, entre o ouro, pedras preciosas, nos lugares mais altos e célebres da terra, ou se estiver clamando no chão batido, no barro, no casebre, na beira da maré, nos lugares de vergonha, nos lugares de desprezo, se ele clamar, Deus ouve, se levanta e atende. De modo que não é a todo choro que Deus atende. Porque às vezes há pessoas que expressam uma espécie de choro de crocodilo. Vocês já ouviram falar que o crocodilo chora? Ele impõe uma força tão grande à musculatura da sua cabeça, que pressiona de uma forma sem igual as glândulas, e ele chora. E que momento ele chora? Quando está atacando. Ele pega assim a presa, envolve, começa a rodopiar para matar. Ele está matando, mas está chorando. Aí alguém diz assim, olha, esse daí chora como um crocodilo. Ele está matando,
ele está oprimindo, está perseguindo, mas está fingindo. Ou então ele expressa uma raiva, um ódio tão grande, que de alguma maneira é extravasado, de alguma maneira se torna externo, e ele chora. Dizem os especialistas que no momento ou no período de cópula, o macho crocodilo desarticula os ossos ou até fratura ossos da fêmea. Impõe-lhe dor, e ele chora, de tanta força que aplica. Há muitos irmãos que não são atendidos porque choram, mas choram como o crocodilo. E eu falo isso, lógico, com muito respeito a quem ouve, porque não está sendo direcionado para absolutamente ninguém. Mas alguns não são atendidos, porque simplesmente não expressam sensibilidade. E aí está exatamente a palavra-chave daquilo a que Deus me conduz nesta noite para a sua congregação. Nós somos convocados a ser mais sensíveis. Ser mais sensíveis não quer dizer, o mais sensível, não quer dizer que você de palmo em palmo vai ter que chorar. Porque se isso ocorrer, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, tome um remédio e se controle. Respire fundo, porque também tem algo errado. O choro a que nós nos referimos é aquele que vem lá de dentro. Às vezes vem da alma, porque há pessoas que externamente demonstram sensibilidade. Elas abraçam, elas encostam, elas têm até boas palavras, mas internamente não se comovem com absolutamente nada. Deus nos convoca a sermos mais sensíveis e nos lembra que sensibilidade é uma capacidade ou faculdade de sentir compaixão, simpatia pela humanidade, piedade, empatia, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, ter a ternura. Quantas vezes expressamos tão somente a insensibilidade? Porque crente, infelizmente, pode se tornar insensível. E como o crente consegue se tornar insensível? De tanto ouvir acerca de maldade alheia, de tanto olhar a maldade alheia. E o salmista já fez referência a isso no passado e ficou registrado no Antigo Testamento. De tanto ver os filhos da perdição, de tanto até sentir inveja daqueles que caminhavam para a perdição eterna, porque aparentemente eles prosperavam, eles se davam bem, eles viviam rindo, eles viviam, digamos, na felicidade, tendo sempre sucesso. Aí ele diz, olha, como é que pode isso? Mas o Senhor o repreende e o converte. O crente se torna insensível quando vê, ouve, fala e às vezes até dá lugar a alguns sentimentos a que não deve. E uma doença pode alcançá-lo. Fala-se da lepra. Lógico que a lepra física ou a hanseníase não alcança as pessoas que assim agem, mas aquela espiritual, aquela que a Bíblia se refere, que muitos inclusive padeciam da enfermidade que Jesus curava. Essa enfermidade às vezes nos alcança e nos torna insensíveis. Insensíveis não na pele, mas insensíveis no coração. E é quando o crente ora e não sabe se a oração seguiu, se voltou, se ficou no caminho, se está para pagar pedágio, não sabe. Porque ele está insensível. Insensível à voz de Deus, insensível aos seus próprios sentimentos. Porque às vezes, irmãos, nós não identificamos quando estamos mal. Estamos tão alheios à realidade que não identificamos quando a inveja bate à porta,
quando o murmúrio, a difamação, quando qualquer desses males bate à porta e fica forçando, insistindo na porta do nosso coração. Porque males são muitos. Aquilo que pode alcançar e derrubar um crente, olha, tem muita coisa a respeito. Mas o Senhor, nesta noite, Ele diz assim, diante desses males, diante da pressão do inimigo na porta do seu coração, chore. Comece a chorar. Derrame o seu coração diante de Deus. Há pessoas que, óbvio, estão chorando, e não é porque estão sentindo a pressão contrária ao do maligno, a tentação no coração. Mas estão chorando porque, infelizmente, algumas atrocidades, algumas angústias alcançam também os justos. O salmista, no Salmo de número 34, e o versículo de número 19, ele diz que os justos têm muitas aflições. Muitas. São muitas coisas que vêm perturbar. São muitos motivos, irmãos, para crente ter depressão, para ter angústia, para se isolar. Não falta motivo, não. Mas o mesmo salmista diz que o Senhor livra de absolutamente todas essas angústias e aflições. Deus nos livra, mas vem a pergunta que é a pergunta óbvia. Deus nos livra, mas afinal de contas, por que é que um crente se aflige? Por que é que a aflição alcança o coração do crente? Porque a ideia que nós temos é que depois que entregamos a vida ao Salvador, vai ser sempre cantando, vai ser sempre sorrindo, mas às vezes a gente tem que cantar e tem que sorrir, não pelo que está sentindo agora, mas por fé, pelo que vai sentir no futuro. A gente expressa aquela tranquilidade, aquela serenidade, não pelo que está sentindo agora, porque o mar está revolto, mas por fé, por vislumbrar aquilo que Deus vai fazer, e nós acreditamos que Deus nos ouve e atenta para a nossa angústia, e por fé nós expressamos a felicidade. Mas não é fácil. O que pode afligir um justo e fazê-lo chorar e não chorar à toa é lamentar os seus próprios pecados e falhas. Deus nos convoca a fazermos uma leitura, uma ressonância, tomografia, raio-x de nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Coríntios e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você diz que tem um Salvador? Você diz que é convertido? Você diz que é crente? Examine-se. E às vezes, nesse autoexame, às vezes diante desse espelho espiritual, meu irmão, que decepção. Nós nos decepcionamos conosco, com nós mesmos. Nós percebemos que há muito a retocar, muito a fazer. E percebemos ainda que desse muito não é apenas o nosso esforço, mas é a graça de Deus investida e revelada na nossa vida. Jeremias 3:39, de que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Jesus dá uma palavra de prosperidade e para a prosperidade àquele povo. Vocês querem ser prósperos? Querem ser bem mais do que felizes, bem-aventurados? Vocês querem se dar bem, não só este ano, mas sempre? Queixem-se, não dos outros, mas dos seus próprios pecados. Olhem não para os outros, mas olhe para você mesmo. Esquadrinhe não a vida do vizinho,
embora seja muito tentador e às vezes até interessante. Mas esquadrinhe a sua própria vida. Esquadrinhe-se, analise-se e chore por você mesmo. Chore pelos seus pecados. Chore pela sua família. Ao invés de notar que o filho da irmã crente do círculo de oração está ali, está acolá, olhe para o seu filho e veja se ele realmente está perto de você. Porque às vezes os nossos filhos se dispersam e vão para longe de nós. E nós não percebemos, porque estamos focados naquilo que não nos interessa nem nos faz prosperar. Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Ao se aproximar de Jesus querendo a bênção, ao aproximar-se de Jesus querendo a prosperidade, vá com o coração quebrantado, humilhe-se em espírito e queixe-se da sua situação de pecado. Nós encontramos vários exemplos no Novo Testamento de homens que clamaram, que gritaram e diziam: tem misericórdia, tem dó, tem pena de mim, do meu quadro físico, do meu quadro psicológico, do meu quadro emocional, tem misericórdia de mim, do meu quadro espiritual. E Jesus, conhecendo a voz do necessitado, Jesus conhecendo o choro daquele que verdadeiramente precisa e que se quebranta, Jesus atende sempre aquele que clama a Ele. Mas o crente também se aflige, ou o justo também se aflige, quando percebe ao seu redor que o mal prepondera, que o mal está vencendo. Permitam-me nessa expressão. Óbvio que por fé e sendo alguém que crê na palavra de Deus, eu sei que o bem e Jesus sempre vencem. Mas sejamos sinceros. O que nós ouvimos, que o vizinho bota bem alto, que eu acho que é de propósito, para incomodar. Mas aquilo que nós ouvimos é um cântico, é uma letra de expressão de quem vai estar bem? O mundo que nós olhamos quando seguimos para o trabalho, quando seguimos para a escola, quando abrimos a porta da nossa casa e olhamos para a rua, quando vamos ao mercado, esse mundo, ele está bem? Ele está muito mal. E o que nós percebemos é que o inimigo de nossas almas, ele está, parece que avançando mais. Ou ele, se não está avançando, talvez a percepção errada, ele está com mais ira. Ele está com uma sede muito grande nos crentes. Ele está com uma sede muito grande em quem prega, em quem canta, em quem expressa uma certa devoção, porque ele sabe que é fraco, mas ele quer massacrar, humilhar, desgraçar a vida, escandalizar. E nós percebemos que a fúria do inimigo é grande, e isso é expresso através da articulação legislativa. Não que eu esteja acusando legisladores de serem maus, mas às vezes nós percebemos que há leis que vêm para o mal e que são leis que expressam a maldade. Não expressam um coração suave, sereno, convertido, bondoso. Há uma perseguição à igreja, há uma perseguição às coisas de Deus, há uma perseguição a tudo que é de Deus. Prepondera o pecado. E o crente sensível, porque tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele se angustia, ele se amargura, ele chora porque o mundo carece da salvação de Deus. Ele chora porque
está tão fácil ouvir acerca do Evangelho, mas está tão difícil assimilar o Evangelho. Há muitas e muitas rádios, há pessoas não evangélicas que, como um negócio, porque são grandes investidores, investem em rádios, em TVs evangélicas e para evangélicos. A palavra é pregada rádio, TV, internet, manhã, tarde e noite, em todo canto, em todo o mundo, sempre, sempre. Mas há uma dificuldade para assimilar, para aceitar, porque o mundo é insensível às coisas de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz, morreu, está lá sepultado, enterrado no maligno. É insensível. Mas o crente sensível, ele percebe que há grande necessidade. Irmãos, eu tive uma experiência. Eu tenho um costume de quando eu vou a um lugar, é um costume assim, era secreto. Vou a um lugar, primeira vez, aí eu oro assim, fui primeira vez em Itamaracá, não sei, eu chego, Senhor, eu não conheço aqui os moradores de Itamaracá, eu não conheço o lugar desse lugar, os moradores, não conheço, não sei de nada. Mas tem misericórdia desse povo, manda alguém para enviar, para pregar a palavra. Envia. E esses dias eu tive uma experiência, eu estava na Jordânia, em Amã. E, irmãos, me deu uma pena, um desgosto por aquele povo tão grande. São pessoas boas, recepcionam muito bem, mas eu tive uma experiência de, inclusive, ser proibido, alguém que estava comigo foi proibido de falar até o nome Jesus. E quem repreendeu disse, olha, aqui nós somos muçulmanos, acreditamos em Jesus, mas não como vocês acreditam, então respeitem o nosso país. Ele foi assim, bem direto. E por óbvio a pessoa teve que se calar. E sendo conhecedor das profecias bíblicas, de que aquela terra deles é uma terra que pertence a Israel, mais cedo ou mais tarde Deus vai entregar, mas percebendo que aquele povo carece de salvação, carece do conhecimento da Bíblia Sagrada, carece de conhecer o verdadeiro Jesus, não um Jesus que inventam para eles. Eu tive uma crise de choro, e chorei amargamente. Eu já estava saindo da cidade e eu chorei, eu disse, Senhor, envia alguém para pregar o Evangelho para essas pessoas. Eu não estou aqui me colocando em posição de superioridade. Eu não estou chamando para mim grandes, inesquecíveis experiências. Mas o que eu estou dizendo, que o crente, por mais comum que seja, quando alcançado pela verdadeira e genuína sensibilidade do Espírito Santo de Deus, ele chora por todos aqueles que estão perecendo. E ele clama por todos aqueles que estão perecendo. E às vezes ele até tenta ser um instrumento na mão de Deus por todos aqueles que estão perecendo. Enquanto o mundo se alegra, o crente chora, mas o crente chora sabendo que Deus responde. Jesus falou isso, João 16, 20 ao 22. Ele disse, olha, vai muita aflição, e o povo não reconhece, os não crentes não reconhecem, mas vai chegar um dia que vocês, os que estão chorando, vão ser como uma mulher grávida que está para parir, para dar à luz. Ela sente fortes dores do parto, mas depois que a criança nasce, ela esquece todas as dores.
E Jesus nos diz que a sua igreja, o seu povo sensível, o seu povo que chora porque é convertido, o seu povo que chora pelos seus próprios pecados e clama a Deus, o seu povo que clama a Deus por aqueles que perecem, são como uma mulher grávida, mas está chegando o dia da nossa vitória, está chegando o dia em que Deus irá revelar o motivo da nossa prosperidade. Deus nos convoca a sermos prósperos e sentirmos a dor que Cristo sentiu. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses 1:29. Diz que aquele povo padece, inclusive elogia aquele povo por padecer os padecimentos de Cristo. Padecer por Cristo Jesus. Eu não sei, meu irmão, se é você exatamente que está chorando. Eu não sei se está chorando, qual é a extensão da sua dor. Mas Deus está com todos aqueles que padecem por causa da obra e da palavra de Jesus Cristo. Deus está com todos aqueles que padecem, quando se lembram que Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro imaculado do Senhor, foi entregue ao matadouro. Ele não reclama, ele não chia em momento algum, porque ele vislumbrava você, vislumbrava às vezes um ingrato, às vezes alguém que não se comove com a história de Cristo, mas que o Espírito Santo de Deus quebre o seu coração nesta noite, que o Espírito Santo de Deus faça com que você se comova, não apenas com as coisas da terra, mas se comova pelas cicatrizes que há em Cristo Jesus, porque todo aquele, crente ou não crente, que se comove, que se padece e que lança a sua memória ao sacrifício de Jesus, à dor de Jesus, ao seu sofrimento, ao seu padecer, às suas mãos furadas, à sua cabeça perfurada, ao seu corpo dilacerado, seus pés furados, todo aquele que remete a sua mente a isso, eles estão passíveis de serem alcançados pela misericórdia de Deus e de serem consolados de todas as suas dores. Deus cura toda espécie de dor. Deus cura a dor que remédio não resolve, que remédio não cura. Há pessoas que estão tomando remédio, tomam remédio, seguem as prescrições médicas, mas o Senhor lhe orienta nesta noite: ouça mais a minha palavra, creia no meu poder de cura. Creia que Jesus cura, não é condenando o remédio, mas quando o remédio não resolve, recorra a Jesus. Quando o psiquiatra não resolve, recorra a Jesus. Quando o psicólogo não consegue lhe ajudar, recorra a Jesus. Não estamos condenando esses recursos, mas estamos mostrando e demonstrando que a solução precisa para o povo de Deus está em Cristo Jesus. Quando a dor do pecado se fizer muito forte, quando a chaga do pecado, você perceber, está tomando e destruindo todo o seu coração, grite, chore, suplique, comova-se por Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus quebre o seu coração, porque o Espírito, Jesus disse, que converte o homem e o convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito que nesta noite, seja lá quem for,
O Espírito de Deus está apontando e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a alma que chora, a alma que clama, e a essa alma que clama, a essa alma que chora, nós apresentamos Jesus, o Consolador. Ele está aqui e Ele quer consolar a sua vida. Ele quer consolar o seu coração. Ele quer estabilizar a sua mente, estabilizar a sua alma. Ele quer dar saúde ao seu espírito. Grite bem forte nesta noite. Chore bem alto. Chore bem muito. Deixe as lágrimas da alma rolarem dentro de você, porque o Consolador está entre nós. Quantos creem nesta palavra?